Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 529. Impressões místicas e o clã Ang. Desde a metamorfose do mundo há 3 meses, Sua Alteza começou a treinar em reclusão, disse o chefe do departamento James com um suspiro. Ele recuperou todos os clones que criou com seus pensamentos através de Miuli. No momento, nem mesmo nós conseguimos contatá-lo. Fan Xingjian assentiu em compreensão. O segundo príncipe daria tudo de si se esforçaria para atingir o nível divino. No entanto, devido a isso, inúmeros de seus subordinados também perderam contato com ele. Além disso, confrontados com a repressão do primeiro príncipe, eles naturalmente acharam mais difícil se manter firmes e, assim, a região do Grande Oeste foi rapidamente conquistada. No entanto, Fan Xingjian ainda tinha outra pergunta. O segundo príncipe também deve estar no nível 10 das impressões místicas. Mesmo que sua aptidão não fosse páreo para a de Fan Xingjian, definitivamente superaria em muito a do primeiro príncipe. Como pode ser que o segundo príncipe ainda não tenha atingido o nível divino até agora? Segurando essa pergunta em sua mente, Fan Xingjian continuou a perguntar: Robert, como está a coleta dos ingredientes? Ainda estamos com falta de muitos tesouros celestiais e terrestres para as sementes especiais, mas para os 3 conjuntos de ingredientes necessários para as impressões místicas, já reunimos os ingredientes para o 8º e o 9º nível. Estamos ainda falta alguns ingredientes para o 10º nível. Fan Xingjian assentiu com satisfação. Damos ingredientes para o 8º e 9º nível primeiro. Você pode pegar as barras de ouro aqui. Apenas certifique-se de concentrar seu esforço na compra de ingredientes. Ferdinand falou, já estamos fazendo isso. Mas depois da metamorfose do mundo, a taxa de melhoria de todos é cada vez mais evidente. No futuro, a competição por ingredientes será cada vez mais acirrada também. Está tudo bem. A partir de hoje, vou distribuir o 4º e o 5º nível das impressões místicas para vocês. Vou pagar todas as taxas exigidas pelos ingredientes. Todos vocês devem cultivar com o 5º nível de impressões místicas impressões. Desde o momento em que começaram a falar sobre impressões místicas, o chefe de departamento James e o governador David ficaram muito intrigados com a conversa. Portanto, Zhou Xingwen trouxe os dois para o lado e começou a explicar para os dois. No momento, Fan Xingjian era muito forte. Suas 5 espadas matadoras de deuses podiam destruir quase tudo, e ele era quase incomparável entre aqueles abaixo do nível divino. Mesmo se ele encontrasse especialistas de nível divino, ele seria capaz de enfrentar guerreiros e magos de impressões mágicas se tivesse a intenção da espada da vontade celestial. Ele pode até ter uma chance contra especialistas de nível divino do caminho dos cavaleiros. Com isso, não havia necessidade de ele ter medo de aumentar as habilidades de seus subordinados por meio de impressões místicas. Fan Xingjian então continuou a perguntar: Anthony, como estão os preparativos para a forja do equipamento dos restos divinos? Anthony respondeu: os membros do clã Ang estão fazendo os preparativos. Eles já enviaram uma equipe para a academia. No entanto, a jovem senhorita mais velha do clã Ang, que lidera o projeto, voltou para a região da areia oriental 7 dias atrás. Parece que ela tem algumas coisas para resolver. Tudo bem. Informe-me imediatamente depois que ela voltar. Vou passar o osso divino para eles e deixá-los começar a forjar a arma divina. Sob as instruções de Fan Xingjian, todos começaram a ficar ocupados novamente. A partir daí, todos eles obteriam o apoio do 5º nível de impressões místicas e todos se tornariam gênios entre os gênios. Fan Xingjian também ficou muito curioso em relação a quão longe o suporte das impressões místicas levaria especialistas como o chefe do departamento James e o governador David, que eram grandes talentos para começar. Quanto ao próprio Fan Xingjian, ele estava iniciando o cultivo para o 8º e 9º nível das impressões místicas. Depois de 2 dias e 2 noites, Fan Xingjian estava coberto com inúmeras impressões fluorescentes brilhantes por todo o corpo. Essas impressões exalavam indícios de uma aura misteriosa e estavam absorvendo loucamente as partículas de éter no ar.
Fan Xingjian podia sentir quantidades infinitas de informações surgindo em sua mente incessantemente. Naquele instante, as memórias de uma pessoa começaram a surgir em sua mente. Então, uma consciência foi produzida. Isto é, esta foi a primeira vez que Fan Xingjian encontrou tal situação. No passado, mesmo que ele absorvesse as informações pessoais de outras pessoas, elas eram apenas fragmentos de memória, bem como algumas experiências de artes marciais. Além disso, sem o aprimoramento de impressões místicas, outros cavaleiros confederados não seriam capazes de absorver informações pessoais para dar origem a uma consciência simples instantaneamente, assim como Fan Xingjian havia feito. Depois de receber alguns fragmentos de memória, outros cavaleiros confederados tendiam a absorver uma porção que era útil para eles e depois esmagar o resto que era inútil. Portanto, seria muito difícil para um personagem humano tomar forma. Fan Xingjian avaliou a consciência em sua mente com grande curiosidade. Então, no instante seguinte, essa consciência se transformou em um guerreiro fervoroso em armadura vermelha que berrava descontroladamente na consciência de Fan Xingjian. Eu, Mencius, o guerreiro mais poderoso do mundo inteiro. Olhando para Fan Xingjian, Mencius berrou furiosamente: quem é você? Por que você está em minha mente? Ele acabou de tomar forma e sua mente ainda não clareou? Fan Xingjian zombou e enviou sua vontade marcial jorrando. Em um piscar de olhos, Mencius foi deixado em um estado terrível. Mencius soltou gritos de agonia e, em um piscar de olhos, começou a implorar por perdão. Ele não estava mais no estado valente de antes. Poupe minha vida. Por favor, poupe minha vida. Eu imploro, por favor, poupe minha vida. O que você quer saber? Com certeza vou te contar tudo o que sei. Fan Xingjian sorriu. Quem diabos é você? Chamo-me Mencio. Sou o guerreiro mais poderoso do mundo. Com Bron, a vontade de Mencius explodiu com um toque da espada de Fan Xingjian. Em meio a gritos agonizantes, a forma de Mencius, que havia passado por um grande esforço antes de se tornar o que era, agora encolheu para metade do tamanho anterior. Vendo que Fan Xingjian ainda iria atacar, Mencius gritou: vou falar. Vou falar. Na verdade, meu nome é Mencius. Fui professor na Academia Regional da região do Grande Oeste. Depois de alguma troca, Fan Xingjian ficou sabendo que Mencius deveria ter sido um especialista de nível 29 de 50 anos atrás. Era uma pena que ele tivesse morrido quando tentava atingir o nível de regeneração cerebral. Não adianta muito. Fan Xingjian olhou para Mencius e uma pitada de intenção de matar brilhou em seus olhos. Espere. Espere, espere. Mencius disse nervosamente: não me mate. Eu sou útil, ainda sou útil. Para que serve você? Fan Xingjian perguntou. Mencius respondeu: fui professor da Academia Regional. Conheço inúmeras técnicas marciais e posso orientá-lo em seu cultivo. Com um estrondo, a vontade de Mencius foi explodida mais uma vez. Então, seguido por algumas varreduras consecutivas, a consciência de Mencius foi completamente esmagada. Durante esse processo, Fan Xingjian navegou por todas as memórias de Mencius. No entanto, o que o outro tinha era apenas uma parte das informações que ele tinha, e as memórias eram incompletas. Além disso, Mencius estava apenas no nível de um cavaleiro conferido de nível 29. Então Fan Xingjian não seria capaz de tirar muitas referências dele. Fan Xingjian balançou a cabeça e continuou a tentar cultivar. No entanto, ele descobriu que o nono nível de impressões místicas era muito poderoso quando combinado com a atual densidade de partículas de éter. Depois de alguns ou 10 minutos, uma nova consciência tomava forma em sua mente. Ele apenas usaria sua vontade marcial para destruir essa vontade diretamente. Cada vez que ele fazia isso, ele podia sentir que sua vontade marcial parecia se tornar mais forte. Quanto às suas memórias, a maioria delas eram inúteis, e apenas uma pequena parte delas foi usada por Fan Xingjian para substanciar suas artes de espada.
Depois de repetidos confrontos com as vontades dos outros, a vontade de Fan Xingjian parecia se tornar cada vez mais cristalina e resistente. Depois de uma noite, Fan Xingjian sentiu que sua vontade havia ganhado melhorias evidentes. O oitavo e o nono nível de impressões místicas são uma grande ajuda para o cultivo da vontade marcial. Eu me pergunto que efeito o 10º nível de impressões místicas tem. Nesse momento, Anthony, que estava encarregado dos assuntos relativos à forja da arma divina, correu para procurar Fan Xingjian. Senhor, a senhorita mais velha do clã Wang parece ter alguns problemas. Na mente de Fan Xingjian, um homem idoso gritou: "Ah, entregue seu corpo para mim. Vou deixar seu nome viver na história com glória eterna." Em meio a colisões intensas, a consciência do idoso foi completamente esmagada. Fan Xingjian sentiu sua vontade marcial e sentiu que a intenção de sua espada parecia ser mais nítida do que antes. Então ele abriu os olhos para olhar para Anthony e a empregada atrás dele enquanto perguntava: "Qual é o problema?" A empregada caiu de joelhos e gritou: "Senhor, você deve salvar nossa jovem senhorita." Depois que ela voltou para o ramo principal na região da Areia Oriental, ela foi colocada em confinamento pelos dois jovens mestres. Eles querem que ela entregue o clã Tesouro Secreto e desistir da posição de chefe do clã. Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 530 Dinastia do Mar Montanhoso. A jovem senhorita do clã Wang foi confinada. As sobrancelhas de Fan Xingjian se contraíram quando ele disse: "Com base no que eu sei, a senhorita mais velha do seu clã, Wang Xiaoyan, recebeu pessoalmente o título de chefe do clã pelo chefe do clã anterior. Além disso, ela assumiu o comando do clã por mais de um ano. E também é um especialista nível 29. Quem seria capaz de confiná-la e removê-la da posição de chefe do clã? Enquanto houver benefícios suficientes, o que não pode ser feito?" A empregada soltou uma risada amarga e disse: "O irmão mais velho e o irmão mais novo da senhorita mais velha são filhos perdulários que não fazem nada além de viver a vida como ela vem. Eles têm grandes ambições, mas pouco talento. Eles não pensam em como a jovem senhorita tratou-os bem. Em vez disso, eles passam dia e noite pensando em substituí-la como chefe do clã. Mas como eles podem se tornar o chefe do clã? Do jeito que eles se entregam a uma vida de luxo e devassidão, eles provavelmente acabarão gastando toda a riqueza do clã em menos de um ano." "Tudo bem, vá direto ao ponto", Anthony lembrou. "Peço desculpas. É só que esses dois canalhas que ajudam os forasteiros a irem contra sua própria família são muito detestáveis", disse a empregada com um aceno de cabeça. Os dois entraram em contato com forasteiros. Eles divulgaram o maior segredo do clã Wang e então abriram as portas para inimigos perigosos. "O maior segredo do clã Wang?" Anthony perguntou curioso. Como um clã forjador de primeira linha, o clã Wang forjou incontáveis armas divinas e até mesmo equipamentos de restos divinos. Que outros segredos o clã Wang tem? Quem foi trazido? O primeiro príncipe enviou seu subordinado mais forte, o Cavaleiro das Trevas. O quinto príncipe também fez uma viagem pessoal para lá. Ambos apoiam o jovem mestre ancião e o terceiro jovem mestre, respectivamente, disse a empregada com um suspiro. Os olhos de Fan Xingjian se estreitaram. Deixando de lado o primeiro príncipe, que se esforçou para atingir o nível divino, estabeleceu seus planos para todo o império e teve inúmeros subordinados fortes sob ele. O quinto príncipe também era conhecido por ser um gênio. Foi dito que sua primeira arte era ousada e poderosa, e pressionava vigorosamente. Também foi dito que o quinto príncipe estava mostrando as tendências de ser capaz de alcançar o primeiro príncipe. E pensar que ele também estava de olho no clã Wang. Anthony perguntou curiosamente: "Pensar que isso pode atrair a atenção tanto do primeiro príncipe quanto do quinto príncipe? Que segredo é esse? E que tipo de segredo é para uma empregada como você saber sobre isso também?" "Eu sou a empregada pessoal da senhorita mais velha, e embora eu seja uma empregada, somos tão próximas quanto irmãs de sangue. Gostaria de pedir que vocês dois não compartilhem com outras pessoas o que conversamos hoje. Caso contrário, haverá outra convulsão no mundo." A empregada falou com uma expressão sombria.
Os membros do clã Wang se estabeleceram na região da Areia Oriental por quase 100 anos. Eles são conhecidos por suas habilidades de forja, mas ninguém sabe que o clã Wang não é apenas um clã forjador comum. Eles são na verdade, uma família real que fugiu da dinastia do Mar Montanhoso da Terra Ocidental. Ao ouvir o que a empregada disse, tanto Fan Xingjian quanto Antony revelaram olhares de espanto. A empregada continuou: 100 anos atrás, havia guerras e tropas rebeldes em toda a Terra Ocidental. Assim como a dinastia do Mar Montanhoso estava prestes a ser completamente derrubada, o rei naquela época escolheu 2 dos príncipes mais destacados e os mandou escapar para o leste e oeste, respectivamente. O príncipe que escapou para o norte veio para a região da Areia Oriental no Império, estabeleceu-se e o clã Wang tornou-se o que é hoje. Uma pitada de surpresa brilhou nos olhos de Fan Xingjian e Antony. Eles não esperavam que o clã Wang tivesse uma história tão incrível e que fossem na verdade relíquias do último reinado de uma dinastia na Terra Ocidental. Antony perguntou: parece que quando vocês vieram, vocês também trouxeram um tesouro da dinastia do Mar Montanhoso, e é por isso que os 2 príncipes estão de olho no clã Wang. A empregada sorriu amargamente, balançando a cabeça enquanto dizia: isso mesmo. Os 2 príncipes que fugiram naquela época levaram consigo os 2 tesouros da dinastia do Mar Montanhoso que haviam sido transmitidos desde os tempos antigos. Um deles é o livro Regal Celestial, cuja lenda afirma ter registrado as 10 maiores artes marciais do Palácio Dao Celestial. O outro é o traje celestial Pau, que foi forjado especialmente para o rei depois que a dinastia do Mar Montanhoso passou por 50 anos e reuniu inúmeros tesouros raros de todo o mundo. Tem a capacidade de dividir a terra e os mares, permitindo que alguém tenha o poder de governar o mundo. Antony sorriu e disse: mesmo que se diga que o traje celestial Pão é capaz de dividir a terra e os mares e permitir que alguém tenha o poder de governar o mundo, a dinastia do Mar Montanhoso ainda não acabou sendo aniquilada. Isso porque naquela época não havia ninguém que pudesse usar o traje celestial Pão. Não é porque o traje celestial Pão não é poderoso o suficiente, retrucou a empregada. É um item que acumulou as ideias da sessão de brainstorming envolvendo inúmeros especialistas na dinastia do Mar Montanhoso, e a riqueza investida nele seria suficiente para construir alguns milhares de academias regionais. O poder do Pão Evenli realmente não deve ser subestimado. Antony acenou com a mão e disse: tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, parece que o item que esta linhagem trouxe é o traje celestial de Pão. A empregada disse: é verdade que o item que temos é o traje celestial Pão, mas seu poder é muito forte. O príncipe que o trouxe aqui naquela época não tinha capacidade de suprimi-lo ou usá-lo. Portanto, a fim de evitar que fosse exposto ao mundo e, assim, criando desastres, ele escondeu o traje celestial Pau, deixando para trás apenas um mapa do tesouro que foi passado para o chefe do clã de cada geração. Fan Xingjian assentiu. Portanto, o primeiro príncipe e o quinto príncipe definiram seus alvos no traje celestial Pão. Isso mesmo. A primeira arte do quinto príncipe é poderosa demais, e o Cavaleiro das Trevas é o maior especialista do primeiro príncipe. No momento, a única pessoa que pode salvar a jovem senhorita é você, Lord Fan Xingjian. Já que o clã Wang está forjando uma arma divina para mim. Claro, terei que proteger sua segurança. Fan Xingjian sorriu. Quanto ao traje celestial Pao, também estou interessado nele. 5 horas depois, na fortaleza do pôr do sol da região da Areia Oriental. Embora esta fortaleza, localizada nas fronteiras da região da Areia Oriental, fosse conhecida como uma fortaleza, parecia ter o tamanho de Great Eastern City. Como a única cidade enorme pela qual alguém passaria antes de chegar ao País da Areia, havia inúmeros grupos de mercadores, guerreiros, soldados e mercenários reunidos aqui. O Wang Clan foi estabelecido em um lugar como este, onde havia uma mistura de pessoas de vários grupos e status. Agora mesmo, em um quarto no clã Wang, a senhorita mais velha do clã Wang, Wang Xiaoyan, estava sentada diante da penteadeira, olhando para seu reflexo no espelho e vendo sua tez clara, lábios vermelhos,
cabelos longos e bonitos que caíam como uma cachoeira e um par de olhos que eram como as estrelas brilhantes. Wang Xiaoyan soltou um suspiro. Seu rosto estava cheio de preocupação. Nesse momento, uma empregada entrou depois de bater na porta. Ela olhou para Wang Xiaoyan e disse: Senhorita mais velha, deixe-nos ajudá-la a se vestir e se maquiar. O banquete do jantar poderá começar então. Desça. Todos vocês sumam. Não entre aqui. Observando os servos fugirem da sala, Wang Xiaoyan soltou uma risada amarga. Ela entendeu que isso só permitiria atrasá-los por alguns minutos. Pensando nisso, ela pegou um acessório de cabelo e estava prestes a penteá-lo. Só então, uma voz soou atrás dela: você precisa de ajuda. Wang Xiaoyan virou a cabeça abruptamente. Como ela era uma especialista em transição de nível 29, ela enviou sua varredura de percepção do céu. Ela então percebeu que Fan Xingjian estava parado atrás dela. Wang Xiaoyan ficou em guarda. Quem é você? Para invadir nosso clã Wang? Você não tem medo da morte? Embora Wang Xiaoyan já tivesse estado em Great Eastern City antes, ela ainda não teve a chance de conhecer Fan Xingjian. Portanto, ela não o reconheceu. Fan Xingjian falou calmamente: Fan Xingjian da região do Grande Oeste. Estou aqui para ajudá-lo. Uma pitada de surpresa passou pelo rosto de Wang Xiaoyan. No entanto, em um piscar de olhos, o olhar de espanto desapareceu, deixando para trás apenas amargura. É tarde demais. Você não pode me ajudar. Oh! Wang Xiaoyan exalou e disse: você ainda não sabe, certo? O Cavaleiro das Trevas e o Quinto Príncipe já lutaram. O Quinto Príncipe realmente manteve suas habilidades escondidas antes disso. Seu talento e grande poder ultrapassaram toda a nossa imaginação. Mesmo você não será páreo para ele. Quando Wang Xiaoyan viu uma pitada de sorriso no rosto de Fan Xingjian, ela disse: o Cavaleiro das Trevas já atingiu um total de 4 níveis de perfeição na resistência de seu corpo, órgãos de éter, regeneração cerebral e sementes especiais. Ele é apenas um passo longe de alcançar o nível divino. No entanto, o Quinto Príncipe levou apenas 17 movimentos para derrotá-lo. Você ainda quer me ajudar? Com isso, ela olhou diretamente para Fan Xingjian, como se quisesse ver a expressão de espanto e dificuldade em seu rosto. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 531. Reunião. No entanto, Fan Xingjian estava tão calmo que Wang Xiaoyan se sentiu um pouco desapontado. Fan Xingjian acenou com a cabeça e disse com indiferença: o Cavaleiro das Trevas já alcançou 4 níveis de perfeição? É verdade que entre aqueles abaixo do nível divino, suas habilidades são surpreendentes. Se eu fosse lidar com ele, uma estimativa conservadora seria que eu preciso levar de 3 a 5 movimentos. A boca de Wang Xiaoyan se contraiu ao sentir que Fan Xingjian era um pouco arrogante demais. Ela não pôde deixar de continuar dizendo: desta vez, na luta comigo pela posição de chefe do clã, o irmão mais velho trouxe o Cavaleiro das Trevas, que representa a influência do primeiro príncipe. Embora o Cavaleiro das Trevas tenha perdido para o Quinto Príncipe, o primeiro príncipe tem muitos especialistas sob ele. Além disso, o primeiro príncipe também atingiu o nível divino. Olhando para a visão geral, o Quinto Príncipe provavelmente também não é páreo para ele. Meu irmão mais novo trouxe o Quinto Príncipe com ele. Deixando de lado o fato de que o próprio Quinto Príncipe tem talento e habilidades excepcionais, você sabia que ele se tornou o irmão jurado do primeiro imperador da Aliança do Grande Rio? A Aliança do Grande Rio é o líder do submundo e assumiu o controle das 72 hidrovias do Império. Eles são uma facção de primeira linha em termos de riqueza e poder. Além disso, seu líder, o primeiro imperador, também aprendeu artes marciais sozinho e conseguiu alcançar um avanço para o nível divino, tornando-se assim um dos 10 especialistas em nível divino do Império. Embora ele não tenha avançado sozinho e também seja o mais fraco das 3 partes, ele acabou de alcançar um avanço, tornando-se um semideus com um nível de perfeição na resistência de seu corpo. Só tenho a mim mesmo para culpar. No ano passado, estive muito focado nos negócios do clã e negligenciei meu cultivo.
Depois de dizer isso, Wang Xiaoyan suspirou mais uma vez antes de dar uma longa olhada em Fan Xingjian. Então ela disse: irmão mais velho, irmão mais novo, tio e eu. Se formos realmente lutar pela posição de chefe do clã, pode-se dizer que sou a mais fraca de todos nós. Fan Xingjian, agora, mesmo que eu tenha sua ajuda, estarei apenas um pouco melhor do que meu tio. Não há esperança de irmos contra o primeiro príncipe e o quinto príncipe. Fan Xingjian franziu a testa e disse: comigo por perto, naturalmente poderei ajudá-lo a liderar o clã Wang. Você só precisa fazer um bom trabalho forjando um equipamento de restos divinos para mim mais tarde. É verdade que você tem um grande talento. Se eu lhe desse mais alguns anos, você poderia realmente conseguir isso. Mas agora... Wang Xiaoyan soltou uma risada, balançou a cabeça e disse: não acredito. Não acredito que você conseguirá derrotar o quinto príncipe, e ainda mais que conseguirá derrotar o primeiro príncipe. Você esqueceu que eu acabei de voltar da região do Grande Oeste. Se pode ser dito que eu ainda tinha alguma expectativa no passado, então agora, pode-se dizer que pensei sobre isso. Vocês da facção do segundo príncipe não podem nem se ajudar agora. Como vocês podem ajudar? Lutar pela posição de chefe do clã. Desta vez, estou pedindo sua ajuda apenas para escapar deste lugar. Vou continuar a ajudá-lo a forjar sua arma divina. Fan Xingjian falou com indiferença. Desde que eu disse que quero que você se torne o chefe do clã, você terá que ser o chefe do clã. Ninguém pode se opor. Wang Xiaoyan franziu a testa e disse: Fan Xingjian, eu já disse que desisti da posição de chefe do clã de Wang Clan. Fan Xingjian disse friamente: você ainda não entendeu? Eu disse que ninguém pode se opor a isso, nem mesmo você. Se eu disser que você será o único, você será o único. Se eu quiser você para assumir a posição de chefe do clã, somente você poderá ser o chefe do clã. Qualquer outra pessoa que se tornar o chefe do clã terá que morrer. Wang Xiaoyan franziu a testa profundamente e seu peito arfava continuamente. Ela estava com tanta raiva que seu semblante empalideceu. Você é um lunático. Tudo bem, vocês vão ter uma reunião para discutir a transferência da posição de chefe do clã, certo? Farei uma viagem com vocês. Wang Xiaoyan soltou um bufo furioso e deu um soco. Era como se um martelo de metal tivesse quebrado o ar, criando uma explosão. Em meio aos uivos que enchiam o ar, seu punho terno trouxe fortes vendavais, esmagando-se em direção a Fan Xingjian como um meteoro mergulhando, fazendo com que sons estrondosos ressoassem nos ouvidos de Fan Xingjian. Apenas a explosão aérea sozinha poderia matar pessoas comuns. Vendo como a bela dama diante dele mostrava tanta violência no momento em que fazia um movimento, Fan Xingjian parecia surpreso também. No entanto, com seu cultivo, ele estendeu a mão direita em um movimento de corte, interceptando o punho de Wang Xiaoyan. Então sua palma se moveu, como se afastasse a atmosfera, formando uma corrente de ar giratória. O centro de sua palma até assumiu o movimento anterior e apertou o punho de Wang Xiaoyan. Wang Xiaoyan lutou por um momento, apenas para descobrir que o punho de Fan Xingjian era como uma grande montanha, impedindo seu punho de se mover. Mulher, não depende mais de você agora. Venha comigo. Fan Xingjian estava claramente empenhado em obter o clã Wang. Este clã, composto por descendentes sobreviventes de uma dinastia na Terra Ocidental, não apenas possuía as habilidades para forjar equipamentos de restos divinos, mas também detinha os segredos do traje celestial Pao. Além disso, como família real, definitivamente haveria características únicas em seus legados de artes marciais. Pode até haver registros de métodos para atingir o nível divino. Como Fan Xingjian poderia perder essa chance? A palma da mão de Fan Xingjian, que agarrava o punho de Wang Xiaoyan, tremeu e uma onda fraca percorreu todo o corpo de Wang Xiaoyan a partir de seu punho. Isso sacudiu toda a sua força de resistência. Fan Xingjian então moveu sua mão direita, agarrou a espinha de Wang Xiaoyan e circulou a força de sua espada. Wang Xiaoyan só poderia sair sob o controle de Fan Xingjian. Agora mesmo,
No corredor da residência do clã Wang, vários membros do escalão superior do clã Wang já haviam chegado. A pessoa que ocupou o assento principal era um jovem de cabelos dourados. Ele estava vestindo roupas militares e botas de montaria, e tinha uma aparência extremamente arrogante. O homem manteve a cabeça erguida, usando apenas os cantos dos olhos para olhar para todos no salão. No entanto, havia claramente ganância e desejo refletidos em seus olhos, como se ele quisesse dominar tudo no mundo. Essa pessoa era o quinto príncipe do império, a pessoa com talento incomparável, que disse ter começado a trabalhar duro em seu cultivo alguns anos atrás, depois de ter encontrado o perigo. Atrás do quinto príncipe estava um jovem com uma expressão sombria. Seus olhos estavam fechados e fluxos de aura saindo de sementes especiais continuavam subindo e mudando. O jovem estava claramente condensando e treinando constantemente suas sementes especiais. Essa pessoa era o guarda pessoal do quinto príncipe, Witch. Sentado ao lado do quinto príncipe estava um jovem de cerca de 20 anos. Era o segundo jovem mestre do clã Wang e o irmão mais novo de Wang Xiaoyan, Wang Fenghua. Sentado um pouco longe deles estava o Cavaleiro das Trevas, que estava vestido com roupas e armaduras pretas. Ao lado dela estava uma senhora com roupas e cabelos roxos. Ela era Lizzie, a dama que o primeiro príncipe havia liderado pessoalmente uma equipe para perseguir pelas planícies nevadas do país do norte. Naquela época, ela havia usado seu ataque, 4 selos da criação do mundo, para ir contra o inferno derrubado do primeiro príncipe. Depois que o Cavaleiro das Trevas acabou em uma situação desvantajosa, Lizzie também foi enviado aqui para dar apoio ao Cavaleiro das Trevas na luta pela posição de chefe do clã Wang. Ao lado deles estava um homem de meia-idade com uma expressão sombria e cabelos cacheados. Era o jovem mestre mais velho do clã Wang e o irmão mais velho de Wang Xiaoyan, Wang Zhexiu. Um pouco mais longe estava o atual especialista mais forte do clã Wang, tio de Wang Xiaoyan, Wang Zuan. Ele permaneceu sentado em silêncio. Como especialista mais forte do clã Wang, ele sempre foi um dos líderes de toda a Fortaleza do Pôr do Sol. Sua reputação se espalhou por toda parte e ele ganhou grande prestígio. Wang Zuan dedicou grande esforço para temperar suas artes marciais e, depois de se tornar um semideus com um nível de perfeição, sua ambição de se tornar o chefe do clã Wang cresceu. No momento, as 3 pessoas sentadas aqui eram as 3 influências mais fortes que lutavam pela posição de chefe do clã Wang. Os muitos homens de meia-idade e velhos sentados atrás e ao lado deles eram os muitos membros do escalão superior do clã Wang. O Cavaleiro das Trevas olhou para o jovem ao lado do segundo jovem mestre do clã Wang, Wang Fenghua. Quando ele viu a ganância descarada daquele jovem, ele franziu a testa. Na verdade, o quinto príncipe era parecido com o primeiro príncipe até certo ponto, e ele também parecia ter um pouco da aura dominadora que o primeiro príncipe tinha. No entanto, aos olhos do Cavaleiro das Trevas, se o que o primeiro príncipe exalava era a assertividade e o comportamento de um governante do mundo mortal que dominaria o mundo. Aura que envolveria o mundo e dominaria tudo de belo no mundo. Ao pensar nas técnicas de punho que o quinto príncipe havia exibido, a carranca do Cavaleiro das Trevas se aprofundou ainda mais. Embora Lizzie tivesse corrido, o Cavaleiro das Trevas ainda não estava confiante em vencer o quinto príncipe, mesmo que ele unisse forças com Lizzie. Era uma pena que o primeiro príncipe estivesse ocupado com os planos que tinha para o mundo e tivesse enviado os especialistas sob seu comando para suprimir as várias influências. Portanto, o primeiro príncipe não tinha tantas pessoas para enviar para ajudar o Cavaleiro das Trevas. Vendo que o Cavaleiro das Trevas estava olhando em sua direção, o quinto príncipe riu alto e disse: Cavaleiro das Trevas, Wang Zuan, vocês 2 são os únicos que estão lutando contra mim pela posição de chefe do clã de Wang Clan. Outros não são nada demais e não vale a pena mencionar. Com isso, o quinto príncipe endireitou sua postura e o sorriso em seu rosto se dissipou lentamente. Em seu lugar, havia agora uma aura maligna e sinistra que estava cheia de um forte desejo de monopolizar. Era como se ele quisesse engolir todos os presentes.
A aura também dava a sensação de um convidado presunçoso que estava ali para usurpar o papel principal. O quinto príncipe então falou com um tom de provocação. Hoje, vamos ter uma boa conversa sobre a quem pertencerá à posição de chefe do clã. É justo que todos estejam presentes e possamos chegar a uma decisão completa sobre isso. Vai nos poupar o trabalho de ter que lutar incessantemente e, assim, destruir as propriedades do clã Wang. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 532. Feroz e brutal. Ouvindo o que o quinto príncipe disse, o Cavaleiro das Trevas zombou e disse: não somos as únicas três partes que estão lutando pela posição de chefe do clã de Wang Clã. Vossa Alteza se esqueceu da senhorita mais velha de Wang Clã, Wang Xiaoyan? Esta senhora foi convidada por Fang Xingjian para forjar uma arma divina, e ela também tem alguém para apoiá-la. Você está falando sobre Fang Xingjian? O quinto príncipe sorriu e disse: ele é apenas um pirralho de uma terra desolada. O irmão mais velho não teve coragem de lidar com ele. Será que ele quer que eu, seu irmão mais novo, faça o trabalho? Então, por que o irmão mais velho simplesmente não renuncia completamente e também me deixa assumir os assuntos da região de Xinguo? Suprimir as várias facções do mundo, deixar o governo e as pessoas se tornarem um. Essas não são coisas que qualquer um pode fazer. Nesse momento, o jovem mestre mais velho do clã Wang, Wang Zhexiu, que estava ao lado do Cavaleiro das Trevas, falou: o quinto príncipe está realmente falando alto. Pelo que sei, o segundo príncipe está equipado com grande habilidade e estratégia. O quarto príncipe Prince se juntou à Igreja da Verdade Universal e é ainda mais insondável. Quanto ao terceiro príncipe, embora ele não saia de seu lugar, é dito que ele se tornou um semideus há muito tempo e que sua força aumentou tremendamente sobre o anos. Seu cultivo é provavelmente superior ao de Vossa Alteza. Embora Vossa Alteza tenha um talento surpreendente, você entrou em cena tarde demais. Mesmo que deseje alcançar algo no futuro, provavelmente não será fácil. HMPH, meu talento não é algo que você possa entender, disse o quinto príncipe com um sorriso. É apenas uma questão de tempo até que eu atinja o nível divino e me torne o especialista mais forte do mundo. Em todo o mundo, cujo talento pode ser páreo para o meu? Isso pode não ser verdade, respondeu o maior especialista do clã Wang, Wang Zuan. Neste momento, o primeiro príncipe já atingiu o nível divino e o segundo príncipe também se isolou para se esforçar para atingir o nível divino. Alguns meses atrás, havia também Fang Xingjian, aquele que criou a técnica da Espada do Renascimento, que também se tornou um semideus apesar de ter treinado por menos de 2 anos. Na Academia Nacional, há também Dong Fangling, que conquistou o primeiro lugar na seleção nacional aos 14 anos. Dizem que os relings da região do Gelo do Norte também atingiram 2 níveis de perfeição. Seus grandes talentos provavelmente não estão abaixo de Sua Alteza. Além disso, se Vossa Alteza realmente assumir o controle do clã Wang, estou preocupado que todo o clã Wang sofra com a ira do primeiro príncipe. Fang Xingjian, Dong Fangling. Vou lutar com eles mais cedo ou mais tarde, pisar fundo em seu orgulho e deixá-los saber o que significa ser um verdadeiro gênio. O olhar do quinto príncipe ficou frio quando ele olhou para Wang Zuan e disse lentamente: quanto a hoje, vocês realmente acham que eu não tenho um as nas mangas? Meu talento e meu destino estão além de toda a sua imaginação. Hoje, vou deixar vocês darem uma olhada em por que tenho confiança para enfrentar o irmão mais velho. Enquanto o quinto príncipe falava, uma imagem fantasmagórica apareceu gradualmente atrás de suas costas. Era como se o espaço tivesse se despedaçado e surgido diretamente do espaço. Era uma estranha fera selvagem, semelhante tanto a um leão quanto a um tigre. Ele tinha 4 olhos, cada um deles com um globo ocular verde esmeralda cheio de pureza, bondade e curiosidade, assim como um bebê recém-nascido. Havia 2 pequenas asas na espinha da fera que pareciam muito fracas, como se não fosse capaz de voar. Quando a fera apareceu pela primeira vez, todos ficaram um pouco atordoados. No entanto, no momento seguinte, o Cavaleiro das Trevas se levantou abruptamente, com os olhos cheios de descrença.
Ele olhou para a besta selvagem e disse: Esta é uma besta asada celestial de 4 olhos. O filho da besta divina antiga, besta asada celestial de 4 olhos. Como isso é possível? Esta besta feroz de nível divino já deveria ter se extinguido. Ainda não está extinto. O quinto príncipe tocou o pescoço da besta alada celestial de 4 olhos e disse, sorrindo: Este é um cachorrinho que eu peguei quando era jovem. Foi apenas nos últimos anos, depois que ele cresceu, que descobri que é na verdade, a criança de uma besta alada celestial de 4 olhos. No momento, seu corpo físico já ultrapassou de um semideus com 4 níveis de perfeição. Ele também tem a capacidade de materializar sua vontade em algo físico e pode ser dito ser meio caminho para atingir o nível divino. Depois de amadurecer completamente, ele se tornará verdadeiramente uma besta feroz de nível divino. Sua enorme força física e seu corpo serão algo que nem mesmo os especialistas de nível divino serão páreo para. Depois de dizer isso, vendo como todos estavam atordoados, boquiabertos, o olhar do quinto príncipe ficou frio quando ele encarou o maior especialista do clã Wang Zuan, e disse: Embora você seja o especialista mais forte do clã Wang, darei a você uma pequena punição por ser desrespeitoso comigo. Mostrarei a você a dignidade e o prestígio da família real. Pretinho, faça isso. A expressão da besta alada celestial de 4 olhos atrás do quinto príncipe mudou, e seu rosto inocente de repente se encheu de intenção de matar enquanto olhava para Wang Zuan. Wang Zuan soltou um longo assobio enquanto a aura de várias centenas de sementes especiais subia de todo o seu corpo. Naquele instante, incontáveis partículas físicas explodiram e sua aura disparou tremendamente. Seus músculos e tendões continuavam se movendo, como se fossem vários chicotes chicoteando o ar, constantemente lançando sons de tamborilar. No entanto, Wang Zuan mal conseguiu gritar e se levantar quando a besta alada celestial de 4 olhos, com um olhar focado, enviou uma vontade marcial invisível explodindo diretamente no corpo de Wang Zuan. Quão aterrorizante era o poder deste jovem de uma besta feroz de nível divino. Em apenas um instante, Wang Zuan foi lançado para cima com um grito agonizante, jorrando sangue de toda a superfície de seu corpo. Imediatamente depois, a besta alada celestial de 4 olhos moveu-se com um flash, uma de suas garras trazendo rajadas de vento cheias de fedor de sangue enquanto estendia a mão para Wang Zuan. Com um berro furioso, Wang Zuan juntou as palmas das mãos e as ergueu bem alto. Ele parecia um grande martelo que poderia destruir tudo enquanto ele esmagava a besta alada celestial de 4 olhos dos céus. Quando o martelo de mão desceu, a gravidade em torno da besta alada celestial de 4 olhos mudou. Sua gravidade aumentou mais de 10 vezes em um curto momento e o chão sob seus pés rachou e se despedaçou. Era a grande arte do clã Wang, a grande arte da dinastia do Mar Montanhoso, montanha apertando as mãos. Este movimento poderoso que poderia distorcer a gravidade e destruir um trecho de paredes de aço da cidade atingiu o corpo da besta alada celestial de 4 olhos. No entanto, o corpo físico da besta alada celestial de 4 olhos estava extremamente perto de estar no nível divino e, portanto, era muito resistente. O Mountain Shaking Gantz só deixou seu corpo parar por um breve momento antes de continuar atacando, agarrando a cabeça de Wang Zuan. Todo seu corpo colidiu com o corpo de Wang Zuan. Com um estrondo tremendo, Wang Zuan cuspiu um grande bocado de sangue. Os tendões, a carne e os ossos por todo o corpo haviam se transformado em um caroço podre. Se não fosse por ele ter atingido a perfeição na resistência de seu corpo, ele teria se transformado em uma chuva de sangue com a colisão. Vendo que a besta alada celestial de 4 olhos só precisava de um movimento para derrotar o Wang Zuan e ainda estava agarrando-o, todos se levantaram com grande espanto. Besta divina! E pensar que é realmente uma besta feroz de nível divino. Como alguém poderia subjugar uma besta feroz de nível divino? Embora não seja realmente uma besta de nível divino, já está muito perto de ser um. Tem até a capacidade de materializar sua vontade.
Que tipo de destino o quinto príncipe tem? Todos olharam para a besta alada celestial de 4 olhos, seus olhos cheios de ganância flagrante, ciúme e medo. O quinto príncipe recostou-se na cadeira e disse com grande facilidade: como é? Com a besta alada celestial de 4 olhos. Mesmo que o irmão mais velho viesse aqui pessoalmente, eu ainda teria uma chance contra ele. Segundo irmão, terceiro irmão e quarto irmão não serão um páreo para mim. Quanto aos gênios como Fang Xingjian e Dong Fangling, eles apenas se tornarão meus subordinados no futuro. Não há nada que eu não possa colocar em minhas mãos se eu quiser. Como se para confirmar as palavras do quinto príncipe, a besta alada celestial de 4 olhos pressionou Angzuan com um de seus pés enquanto soltava uma série de rugidos selvagens. No entanto, assim como todos estavam assustados e se sentindo extremamente inquietos, duas figuras entraram no salão. Pensar que é um jovem de uma besta feroz de nível divino. Nada mal, nada mal. É apenas bom desde que eu queria forjar um equipamento de restos divinos. Quanto mais ingredientes houver, melhor. Esta besta alada celestial de 4 olhos pode apenas se tornem os nutrientes necessários para o meu equipamento de restos divinos. O excesso de carne também pode ser cozido. Eu nunca comia carne de bestas ferozes de nível divino antes. Fang Xingjian trouxe Wang Xiaoyan com ele. Onde quer que eles passassem, a multidão seria forçada a abrir caminho para eles sob a pressão de suas intenções de espada. Os dois caminharam até a besta alada celestial de 4 olhos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.